Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Diz assim o texto: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podereis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Amém? Versículo de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Aleluia. Amém, queridos? Nós vemos aqui na igreja de Corinto discussões, brigas, contendas, porque haviam ali muitas divergências doutrinárias entre eles, em relação ao casamento, comida sacrificada, em relação a circuncisão, ou seja, estava ali um mar de dificuldades ali naquela igreja. E eu quero passear com você dentro desse texto nessa noite para a nossa reflexão, e eu tenho certeza que Deus nos dará algumas direções aqui nessa noite, se o Espírito nos permitir. Amém, queridos? Paulo plantou a semente da mensagem do Evangelho nos corações das pessoas ali em Corinto. Ele foi pioneiro na missão, trazendo a eles a mensagem da salvação. O papel de Apolo, como nós lemos aqui nessa noite, foi de quê? Regar, ajudar os crentes a crescerem mais fortes na fé. Paulo fundou a igreja em Corinto e Apolo construiu sobre o fundamento. A chamada de atenção de Paulo é justamente essa. Eu lancei uma base, um fundamento, mas vocês que agora estão imbuídos na responsabilidade de edificar, que tipo de edificação vocês estão construindo sobre o fundamento que é Cristo? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Com menos de 3 anos, a igreja começa a desviar-se dos padrões de conduta de doutrina que Paulo havia estabelecido. 3 anos apenas. A igreja virou uma confusão. Na ausência de Paulo, a igreja virou uma confusão. Começaram a contender e a brigar entre eles, irmãos. E Paulo, quando ele estava no último ano do seu ministério lá na cidade de Éfeso, ele recebe informações de que a igreja de Corinto não estava muito bem.
As informações eram muitas e poucas delas eram boas, positivas. E Paulo soube que havia divisões no meio da igreja do Senhor. Estava dividida agora em 4 grupos. Paulo estava em Éfeso, no último ano do seu ministério, como lemos aqui. Chegaram notícias: olha, Paulo, está difícil lá no meio, porque eles estão discutindo. 4 grupos, pessoas que formaram grupos de divisão, de facção dentro da igreja, segundo as suas personalidades. Porque o problema é o seguinte: eles criaram doutrinas novas, criaram pontos de discussões. Se eles tivessem dado simplesmente continuidade ao que Paulo estabeleceu, que é o fundamento, que é Cristo, não teriam problemas, né? Não teriam dificuldades. Mas 4 grupos se formam, grupos que se formaram em torno das suas personalidades, de alguns líderes, de alguns professores, ensinadores, de pessoas que tinham tido uma participação ativa na igreja há pouco tempo, 3 anos apenas, juntamente com Paulo e Apolo. Havia até um grupo que talvez fosse o mais perigoso deles, era o grupo de Cristo. Dentre esses 4, havia o grupo de Cristo, que era o grupo mais perigoso no meio da igreja. Isso aí está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Eles diziam, esse grupo de Cristo, que eles não eram seguidores de homem algum senão de Cristo. Era como se dissessem: não queremos estar debaixo da orientação de homem, ou da instrução, ou de autoridade de homem algum, porque tudo nós recebemos direto de Cristo, as direções. Olha só o que se construiu dentro da igreja. Será que nós nos deparamos com grupos dentro da igreja que se tornam grupos facciosos? Alguém que se acha na revelação e diz: eu não sirvo ninguém, eu não obedeço homens. Nós conhecemos um pastor lá na cidade de Itajaí, que um dia foi na rádio e disse: eu não obedeço homem nenhum. Irmãos, alguém um dia disse assim: independência ou morte. Quem falou? Aula de história aí. Ele disse: independência ou morte. No reino de Deus, independência é morte. O homem foi estabelecido para o relacionamento. Nós não fomos gerados para a independência, mas sim para a interdependência. Então eu quero que você vire para essa pessoa bonita que está ao seu lado e diga: eu preciso de você, querido. Preciso de você. Preciso de você. Amém, amado. Amém. Então, irmãos, eles diziam: olha, tudo nós recebemos direto. O meu falecido cunhado, pastor Francisco, ele dizia que eles tinham o telefone vermelho. Essa é a antiga, né? O telefone vermelho. Isso se construiu dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, ele chama os coríntios, quer dizer, de meninos na vida cristã, porque eles ainda não eram espiritualmente saudáveis e amadurecidos na fé. A prova é que eles brigavam como meninos, discutiam. Nós lemos aqui nessa noite, iniciavam tudo discutindo, brigando. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu gosto do Rui. Não, eu gosto do Paulo Pinheiro. Para com isso, rapaz, isso é tudo besteira. Se existe um que tem que ser glorificado aqui nessa noite, é Jesus Cristo,
sentindo a glória do Espírito Santo aqui nessa noite. Adore a quem merece glória. Dê louvor a quem louvor nessa noite. Aleluia. E esta carta, ela trata de alguns problemas que a igreja experimenta quando seus membros continuam carnais. Não se separam daqueles que desejam sempre influenciá-los negativamente. Isso pode ser um problema que esteja instaurado dentro da sua igreja. Mas nós vamos permanecer no fundamento que é Jesus. Amém. Paulo ficou indignado com aquela situação. Paulo sempre se preocupou em estabelecer a igreja sobre a pessoa de Cristo. A ênfase principal da mensagem de Paulo sempre foi cruz e ressurreição. Ele disse, é Jesus. Então, quando nós vemos que ele disse, eu lancei o fundamento e vocês têm que construir sobre esse fundamento, nós temos que entender que a igreja é cristocêntrica. João dizia, eu sou uma voz que clama no deserto, mas eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alparcas. E quando ele está batizando as pessoas no Rio Jordão, quem que se aproxima? Ele disse, está aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você quer ter uma vida cristã saudável, ele tem que ser o alvo da tua adoração, da tua servidão. Ele é o único, ele é o único. Aleluia! Cante, adore, é o único nessa noite. Levante suas mãos e adore. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36 diz, pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre, amém. E ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação de todos os tempos. Aleluia. Tudo convergiu em Cristo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, é dele, e por ele, e para ele que são todas as coisas. O problema da igreja do Senhor Jesus nos dias odiernos é quando nós tiramos os nossos olhos dele, que é a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce, nós começamos a viajar demais na maionese. Por isso, irmãos, que nós vemos tantos escândalos nesses dias. Por isso que nós temos visto nesses dias pessoas querendo ser o foco da atenção. Pessoas que se denominam, só falta dizer, eu sou o vice-deus aqui na terra. Paulo disse, é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. No céu, na terra, tudo convergiu em Cristo. Por isso que eu afirmo, a igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja cristã deve ter a pessoa de Cristo como a sua figura central. Mas vamos caminhando no texto. Alguns estavam levando as pessoas ali naquele meio a se basearem na sabedoria humana e não na fé. Eles queriam explicar tudo pela razão. Mais uma divergência doutrinária. Influência. Corinto era uma metrópole grega. E toda vez que a gente fala de Grécia, de grego,
Isso denota o quê? Grandes filósofos, sabedoria. Mas o problema lá no meio da igreja, não, isso aqui não é bem assim, não é pela fé. Sabe, saiu da base é um perigo. Eu quero alertar todos os líderes, pregadores, diretos ou indiretos aqui nessa noite. Nunca tire os seus olhos de Cristo. A base é Cristo. Tem tanta gente equivocada que agora estão até se ungindo o rei, se autodenominando sou o rei. Oh, só o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Então, quando falamos de Grécia, falamos de sabedoria. Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente muito próspera, mas moralmente era corrupta. E aqueles irmãos, não, o negócio é sabedoria. Mas vamos ver o que nosso amado e querido Paulo escreveu. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz assim: a minha mensagem, a minha pregação não se consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. E para quem estudou um pouquinho mais, foi um pouco além, já sabe muito bem quem era o Dr. Paulo. Inteligentíssimo. Mas quando ele aprendeu que o fundamento é Cristo, ele se posicionou corretamente diante do Senhor. Ele tinha conhecimentos de sobra. Foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor conhecedor da lei. Ele disse: olha, gente, a minha pregação, a minha mensagem não se consistem de palavras de sabedoria humana. Mas de que se consiste então, irmão Paulo, a sua pregação? Mas ela se constitui de demonstração do poder do Espírito. Mas, irmãos, nós estamos entrando em um tempo que parece que as coisas que Cristo estabeleceu, nos ensinou, estão muito ultrapassadas. Aí está morando o perigo. E muitos não têm se apercebido com isso. Agora eu pergunto a você: você está edificando a sua vida no único fundamento real e duradouro? Ou você está edificando em um fundamento falso, como riquezas, segurança, seu sucesso, sua satisfação? No versículo 12, ele diz: e se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeiro, feno e palha. Paulo disse: eu lancei o fundamento sólido que é quem? Quem? O fundamento sólido é Cristo. Vocês têm a responsabilidade de construir sobre ele. Então, é nossa responsabilidade edificar. Sendo minha responsabilidade de lançar, construir, edificar sobre o fundamento que é Cristo, agora a minha pergunta vem: que tipo de materiais nós estamos usando nesta construção? A minha pergunta é essa. E eu quero me ater a esse detalhe nessa noite. A Bíblia fala sobre feno, certo? O que é o feno? É um capim seco de qualquer variedade que poderia ser usado para preencher as fendas de uma construção apressada de adobe. O que é adobe? Tijolo cru. O feno, ele poderia ser usado para preencher os buracos na massa de uma construção apressada.
Paulo usa figurativamente a palavra feno no hebraico shortos, no grego quer dizer, desculpa, grego Novo Testamento, hebraico velho, professores me ajudem aqui. Isto é, era uma grama para denotar a qualidade inferior e de pouca duração da obra que alguns homens estavam construindo sobre o fundamento. Feno, uma palha seca. E ele estava usando o exemplo do feno para denotar o quê? Tipo de edificação que alguns de vocês têm colocado, têm feito e estabelecido sobre um fundamento tão sólido que é Cristo. Ele falou também sobre palha, que são canas de vários grãos, com folhas cortadas e que poderiam ser usadas até para construir telhados. Quem já viu aquela choupaninha? Né? Tudo de palha. E falou também da madeira. Ela poderia ser usada na construção de portas ou até mesmo de paredes. Reunindo todos esses elementos, uma coisa se torna perfeitamente óbvia. Qual é? A construção assim levantada é extremamente temporal, pobre e com grande risco de incêndio. Ele falou desses materiais que são simples, são inferiores, ao contrário daquilo que ele também acrescenta aqui, dizendo: olha, alguns constroem com pedras preciosas, né? Que poderiam ser mármores, pedras de qualidade que tornariam as paredes, né? Formariam, quer dizer, não tornariam, formariam as paredes, ao passo que essas pedras preciosas, também como o ouro e a prata, poderiam ser usados como matéria de construção ou de toques decorativos. O resultado de um edifício que é edificado com pedras preciosas, com ouro e com prata, são o resultado de um edifício, gera um resultado de um edifício grande, duradouro e que está firme, não sujeito à destruição. Vamos entrar aqui dentro da aplicação dessa palavra para nós. Paulo disse: cada um veja como está edificando. Particularmente falando agora, eu quero que você analise como você está edificando o seu edifício diante de Deus ou das pessoas que você tem construído sobre elas. Cada um veja como edifica. É isso que ele quis dizer. O que nós estamos edificando na vida das pessoas, irmãos? Por palavras, logo penso ouro, prata e pedras preciosas. E por atitudes, feno, palha e madeira. Estamos chegando em um tempo que a igreja, ela tem se esquecido que o centro da atenção é Jesus e está buscando subterfúgio em um monte de lugar. Madeira, palha, feno, nós encontramos facilmente esse material em qualquer lugar, sim ou não? Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas, eles são de difícil acesso. Por quê? Porque nós vamos ter que cavar profundamente para encontrá-las. Aí eu te pergunto: você está construindo a sua vida, o seu edifício ou na vida de pessoas na superficialidade ou na profundidade?
É por isso que nós nos deparamos com tanta gente inconstante dentro da igreja hoje. Vive baseando-se naquilo que é apenas um fogo de palha. Líderes que têm levado mensagens de palha, de feno e de madeira para o povo. Professores que têm ensinado, levado materiais, cada um veja como edifica, Paulo diz. Tem edificado coisas passageiras na vida das pessoas, coisas. Por isso que a gente vê tanta inconstância no nosso meio. Quem se preocupa está sobre o fundamento e edificar com coisas duradouras, coisas eternas, não cai. Por isso que a gente vê tanto crente, e talvez tenha alguns deles aqui nessa noite, que estão brincando de gangorra da fé. Uma hora estou em cima, uma hora estou embaixo. Você está num carrossel. Vai, o cavalinho sobe, anda um pouquinho e desce. Vai, sobe e desce. Ai, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero as coisas de Deus, daqui a pouco eu não quero mais. Eu idealizo uma coisa, peço para Deus, e Deus, como não é empregado de ninguém aqui, não responde como a vontade dele tem que ser feita, irmãos. Vamos parar de nos equivocar, fazer biquinho, querem brigar com Deus. Para com isso. Se edifique, construa o seu prédio com pedras preciosas, com palha, não, com ferro, não, com madeira, não, porque são madeiras que podem incendiar muito facilmente. Ou seja, aquilo que eu edifiquei pode acontecer só. Mas se eu construo sobre a base que é Cristo, coisas preciosas e eternas, jamais elas vão ser destruídas. Eu me dirijo, sim, aos senhores e senhoras aqui nesta noite, a todos os líderes nomeados e não nomeados, aqueles que estão em evidência ou no anonimato. O que você tem gerado na vida das pessoas? Superficialidade ou profundidade? Coisas duradouras ou são fogo de palha? Cada um veja como edifica, porque tudo vai convergir num só lugar. Sabe qual é? O fogo da prova vai vir. Irmão, só existem dois meios de você derrubar e acabar com o edifício. Primeiro, você danificar o fundamento. A partir do momento que nós pararmos de inventar tanta moda e nos contentarmos com o que o Senhor fez, que é absolutamente completo, o sacrifício da cruz, nós vamos parar de ficar danificando o fundamento. Hoje o negócio está bem complicado. Está complicado. Para quem está atualizado sabe o que eu estou falando. E o segundo método mais fácil de você acabar com uma construção, além de danificar o fundamento, é você usar material de má qualidade. Isso acaba com tudo. Eu quero que você reflita. Cada um veja como está edificado. Essa palavra foi para os Coríntios, que nada, para você mesmo, para mim, começando aqui por cima. Cada um veja como está edificado. Versículos 13 e 14.
manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, próprio fogo provará. Jesus nos deu um grande ensino. O ensinamento de Jesus foi tão maravilhoso quando ele disse, lá em Mateus capítulo 7, vocês conhecem esse texto: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Isso quer dizer o que? O fogo provará. É o fogo da prova e a prova do fogo. Aqui está enquadrado. Aí o que aconteceu? Esses elementos vieram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. É o fundamento de Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Aleluia. Desceu a chuva, deu contra ela, ela não se abalou. Por quê? Porque tinha material de alta qualidade ali. Pedras preciosas, ouro e prata. Mas depois tinha outro tipo de casa também. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desce a chuva, correm os rios, sopram os ventos. O mesmo tipo de chuva, vento e rio que bateram contra a primeira casa foi a que bateu contra a segunda. Está entendendo? Mas o que aconteceu? Ela estava edificada sobre a segunda areia. Quando vieram os elementos e combateram aquela casa, ela logo caiu, porque grande foi a sua queda. Isso quer dizer o quê? Usaram um material de marmoridade. Começou pelo fundamento. Areia não é fundamento, rocha é fundamento. É verdade. Para quem constrói aqui, não sei se tem alguém, mas é verídico isso. Primeiro lugar está na base. Aonde a sua fé está baseada? Aí eu vou lá na igreja para sentir um arrepiozinho. Chu não aguenta ninguém. Mas vida de devoção, de adoração, de intimidade, de bom testemunho, quer dizer o quê? Eu estou sobre a rocha. 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 Quem está sobre a rocha aqui nessa noite, adore a Ele. Aleluia! Se permanecer na obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá um galardão, diz a Bíblia. A briga de Paulo é essa. Pare com essa palhaçada aí, gente. Ele não falou assim, né? Pare com esse fuzuê. Para que vocês ficam buscando algo que não seja do Senhor? Por quê? Eu denomino isso de entretenimento. Entretenimento.
Por que que vocês que têm uma responsabilidade tão grande de edificar, por que que vocês ficam buscando coisas extra na vontade do Senhor, que eu já falei para vocês? Ei, Cristo é suficiente. Cristo é tudo. Ele pode, Ele faz, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor. Então, gente, não precisa inventar moda. Falando em inventar moda, a última gospel que saiu, o pastor entrou dentro da igreja com seu carrão e disse: quem tocar no meu carro vai ganhar a unção da prosperidade. Para que inventar moda? Irmãos, naquela época a briga do Paulo já era essa. Parem de inventar moda. O evangelho é simples. As coisas de Deus se dão na simplicidade. Não precisa ficar maquiando. A igreja de Cristo, ela tem que estar baseada sobre a rocha que é Cristo. Quem é digno do louvor? Quem é autor da vida? Tudo convergiu? É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Mas o homem gosta de inventar coisa. Sim ou não? Sim. A igreja tem que estar sobre Cristo, não sobre uma pessoa. Tem muita gente aí que está na placa, né? Na placa da igreja. Se o cara morre, a igreja morre junto. Toque no meu manto. Eu sou ungido. Até que alguém me prove o contrário, o único ungido que eu conheço foi Jesus. Ele foi o único ungido de Deus, o único. Nós estamos vivendo o dia das besteiras. Os pastores estão edificando, não estou generalizando, por favor, me entendam nessa noite, mas estamos vivendo numa linha tênue muito grande. Perigo está à porta. Por quê? Nós tentamos levar a sã doutrina, ou a doutrina do arrependimento, da busca ao Senhor, da glorificação de Jesus Cristo. E esses pastores da mídia, queridos, estão aí inventando um monte de besteira. Manda os seus conservos, como já conversei com eles, vai lá no supermercado, compra uma embalagem de palito de picolé, aí você vem, pega o Super Bonder, dá uma pingada ali e faz a cruz, e chega lá no altar e diz: olha, é 50 conto, isso aqui veio direto de Israel. Mentira, veio ali do supermercado. Se eu começar a falar aqui, meu Deus, hoje encontramos, sabe o que? Pessoas que perderam a base que é Cristo, porque em Cristo nós encontramos tudo. Perderam a base que é Cristo, aí deixaram que a psicologia entrasse de uma forma tão grande na igreja que regesse a vida das pessoas. Não sou contra psicólogo não, e se tem algum aqui, eu quero parabenizar pela profissão. Mas, acima de tudo, é o poder do Senhor. Paulo disse: olha gente, a minha pregação não se consiste de palavra de sabedoria humana. Irmão, se não for o poder de Cristo em nossa vida, pode fechar a porta da igreja e dizer aqui, ó, aqui já é uma igreja. Bota uma faixa preta lá. Estamos vivendo dias de muito misticismo dentro da igreja. Falam que para a pessoa receber o perdão, ela precisa perdoar o vovô que já morreu há 50 anos. Para com isso! Irmãos, eu vejo, sabe que a igreja do Senhor, ela é um leão, mas ela está desarmada. Enquanto nós não abrimos os nossos olhos e entendemos que é sobre Cristo, na humildade, na simplicidade do Evangelho,
nós vamos ficar batendo de um lado para o outro, se cansando. Tudo para entreter as pessoas. O entretenimento está dominando. Ah, Rui, para trazer um monte de gente, você tem que trazer um berrim, jejuar, orar, pagar o preço. Isso aí está ultrapassado. Deixa isso para lá. Isso é coisa antiga. Mas o fogo da prova vai vir. E a prova de fogo vai chegar na sua vida e na minha. Vai vir. E aí vai ser provado o que nós construímos. Vai ser provado. Então dá uma reorganizada no seu coração, no seu espírito. Estratégia. Não, porque não é bom ser estratégia. Não, para trazer as pessoas tem que ter estratégia. Um dia eu estava reunindo lá com os pastores, eu disse assim: irmãos, eu não queria estratégia que não seja revelada pelo Espírito Santo. Eles olharam para mim e queriam me fulminar. Deixa eu compartilhar com você a minha ideia aqui. É minha ideia, tá? Não é Jefferson capítulo 1, versículo 8, não. Quantas Jericó foram conquistadas? Hã? Alguém responde para mim? Hã? Quantas vezes Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e atou aos olhos do cego? Não, eu tenho que ir para Bogotá. Eu só vou para gastar. Para com isso. Isso é falta de intimidade com o Espírito Santo. No ministério de Jesus Cristo não tinha nem aparelhagem de som, uma igreja tão linda e adornada como essa. O que atraía as pessoas? O que atraía eles? O poder de Deus. O que falta para a igreja brasileira é o poder de Deus. O que nos falta é a presença do Espírito Santo. Por isso que nós estamos cheios de insatisfações. Parece que nada dá certo. Sempre estamos buscando uma estratégia nova, um método novo. Não se esqueça que métodos são passageiros, mas princípios são eternos. Agora, se o Espírito Santo tem te dado uma estratégia, vá que vai dar certo. Eu vejo os pastores, líderes, correndo de um lado para outro, querendo buscar o sucesso. O que o mundo corporativo busca? Sucesso, gente. Resultados. Se você não der os resultados que nós esperamos, você não está adequado ao ministério. Para com isso. Irmãos, eu estou indignado. E eu vim aqui debaixo da palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu não vim aqui brincar de congresso, de evento, não. Eu vim aqui para falar para vocês que nele, todas as coisas estão nele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele glória! A ele louvor e adoração nessa noite. A prova virá e demonstrará particularmente o que nós edificamos. Então procure construir com materiais de alta qualidade, edificar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta em Cristo, que é a base de todas as coisas, que é o fundamento. Desprograme. A gente fala com pastores, como eu tenho visto pastores desesperados atrás de crescimento, irmãos, a todo custo. Quer ver se converte na igreja do camarada alguém que já foi famoso no mundo. Ele pega o
cara, bota no altar e aqui está minha bandeira. Para! Exemplo disso, um aí da mídia que está acima da média agora. Eu sou acima da média. Falta de base, falta de palavra, de buscar o Senhor, de estruturar sua vida sobre a rocha. Culpa dele? Não. Do pastor dele? Não, é do pastor dele. É do pastor dele. Eu vou aproveitar que você é famoso no mundo, eu vou te lançar, sem preparar o camarada, irmãos. Vamos sair dessa. Vamos nos desviar desse tipo de coisa. E vamos ficar firmes na presença do Senhor e construir o nosso edifício. Porque a prova vai vir. E o dia da prova vai demonstrar que tipo de material você usou. Alguns, fogo veio. Acabou. Tudo que eu construí acabou. Outros não. Sabe por quê? Porque quem constrói com pedras preciosas, com ouro e com prata, e quanto mais fogo, mais puro fica. É assim ou não é no ouro? Ateia fogo no ouro, na prata, em pedras preciosas. E quanto mais fogo, mais adornado. Aleluia. Aleluia. O fogo está vindo, a prova está vindo. Mas se você construir sobre a rocha com pedras preciosas, aleluia, você vai ficar mais firme ainda. Mais firme.